Todos. Pessoal, é o seguinte, eu tenho a grande honra, a alegria de apresentar o meu amigo Cleuton Carrijo. Ele é Master em Mentoria, ele é especialista em neuromarketing, neuroliderança, e é uma pessoa extremamente com uma experiência vasta profissional, e ele aceitou o nosso convite, e é para nós uma grande honra, um grande privilégio de nós termos esse contato, esse momento com ele. Eu recomendo que vocês todos peguem um papel, uma caneta, porque ele vai dar uma palestra para a gente que vai ser uma verdadeira aula, uma verdadeira viagem, com muito conteúdo. E aí eu vou pedir para vocês desativarem o áudio. Aí quando chegar no final da palestra, a gente vai ter alguns momentos para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, Cleuton, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E está com você a palavra. Muito obrigado. Valeu, querido Suzuki. Muito obrigado. Oficialmente, boa noite a todos. E quando eu digo todos, como professor, nós promovemos o tratamento coletivo gramaticalmente correto. Ou seja, todas também estão incluídas. Senão a gente fica naquela coisa muito chata de falar boa noite, povo e pova, né? Tem gente que fala boa noite a todos, a todas, queridos, queridas, e a coisa não acaba mais. Então, fazendo uma grande inclusão aí de gênero, sintam-se todos abraçados e acolhidos nessa noite. Esse é o abraço virtual que eu ensinei para o Suzuki. Isso, é o carinhoso abraço paulistano, paulista, vocês estão recebendo aí nessa noite. Muito bem. Quando o Suzuki me convidou para conversar com vocês, eu sugeri a ele que o nosso tema fosse falar de maturidade, especialmente de maturidade profissional, em momentos de turbulência, em momentos de crise, porque agora, em confinamento, a economia virando do avesso, nós mais do que nunca necessitamos de compreensão do que vem a ser de fato maturidade. Então, Suzuki, agradeço pelo honroso convite e você sempre tão generoso aí com as suas turmas. Eu vou abrir, queridos, uma tela e compartilhar com vocês aqui do meu desktop, tá bom? Vocês daí visualizem, vocês digam, sinalizem quando estiverem vendo o meu desktop, tá bom? Vamos lá. Aí. Vocês já estão vendo aí a tela? Sim ou não? Me veem aí? Sim ou não? Eu não ouço a voz de ninguém, então eu não sei. Eu não... Sim. Sim. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Sim. Ok. Maravilha. Pronto. Cleuton, Sim, antes de você iniciar a sua fala, eu queria dar boas-vindas ao nosso grupo, o professor Wilson Silva, que é o coordenador do curso de administração. Ele está nos visitando. Mas então, olha que maravilha! É uma grande honra. Professor, então, boa noite, seja bem-vindo. Quanta honra, professor Wilson. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Vou acompanhar aqui a sua aula. Ô, queridão, sabe que na semana passada, ou foi início da semana, já não me recordo mais, nós tivemos a presença da pró-reitora. Então, muito me honra, muito me honra o apoio de vocês, viu? Me sinto assim privilegiado toda vez que eu tenho um outro colega docente participando aí, hora das aulas, hora dos treinamentos, dos workshops vivenciais que a gente realiza. Vamos lá então, queridos. Olha, meu nome é Cleuton. Clinton, Cleuber, Cleidneuton, de Cleuton, enfim. O importante é ter saúde, como eu sempre brinco, porque desde que eu me reconheço por gente, as pessoas têm uma dificuldade, não sei por qual razão,
de reproduzir meu nome assim mesmo com EU, né? Cleuton. Eu sou mentor já desde 2015 e fiz minha formação em mentoria, depois uma especialização em neuromentoring. E eu sou mentor master porque eu desenvolvi uma metodologia e eu formo mentores na minha metodologia. Então não basta ter o certificado de qualificação. E como que surgiu essa história toda de mentor, que agora está muito em moda, né? Está em alta essa profissão nas empresas e sendo remunerado assim a peso de ouro. E como que surgiu essa história do mentor? Isso remonta à Grécia Antiga, quando Homero escreve uma tragédia grega no século 8 a.C. Nós estamos falando de 800 anos antes de Cristo e nós estamos agora no ano 2020 da era depois de Cristo. Então, 800 anos antes, Homero escreve a Odisseia e na Odisseia ele narra, traz a narrativa de Ulisses. Ulisses era o rei de Ítaca. E Ulisses, antes de sair para a guerra de Troia, agora vocês sabem do que eu estou falando, vocês se lembram aí do filme Troia, com Brad Pitt, o bonitão do Brad Pitt, e aquela loirona que era a Helena de Troia. Essa guerra aí. Então, Ulisses, antes de sair para a guerra de Troia, ele pede, então, que o seu amigo fiel, mentor, olha só, o seu amigo fiel, mentor, pudesse, então, orientar como um guia, como um tutor, como um conselheiro, o seu filho Telêmaco, já que Ulisses estava indo e a volta seria incerta. Então, vem daí dessa atmosfera de transmissão de experiências para alguém que tem potencial, que remonta desde a Grécia Antiga. E Alexandre, o imperador Alexandre o Grande, teve o privilégio, viu, Suzuki, de ser mentoreado nada mais, nada menos do que por Aristóteles. Então, nas famosas provocações aristotélicas, ele construiu uma mentalidade, um mindset de campeão naquele jovem Alexandre, que viria a ser o sucessor do seu pai, que era o rei da Macedônia, e além da Macedônia, ele, nas suas guerras, ele ampliar esse império até ter se tornado o maior do mundo. E, curiosamente, em relação a Alexandre, que passou pelo processo de mentoria, ele nunca perdeu sequer uma única guerra. Alexandre o Grande jamais perdeu uma batalha em toda a sua vida. E Bill Gates também teve um grande investidor como o seu mentor. E assim, ao longo da história, e mais recentemente nesse contexto das empresas. E por que nas empresas hoje a figura de um mentor, que é aquela pessoa que tem, olha aqui para mim, que tem cabelos brancos, né? Que tem cicatrizes para compartilhar, que tem vivência prática, que tem bagagem profissional, que tem quilometragem para compartilhar com o seu ou os seus mentorados. Essa figura cresce em relevância no nosso contexto organizacional da pós-modernidade, ou desse momento, essa era líquida, dos descontínuos, dos dinâmicos, incertos, voláteis, essa velocidade toda, sem a gente conseguir compreender esse novo contexto. Sobe, então, essa figura do mentor, que ele traz essa solidez, ele traz essa bagagem, ele traz as referências, ele traz a sua base de repertório e também a sua capacidade de construir conexões. Então, o mentor é aquele cara que empresta o seu mindset, a sua perspectiva para olhar para determinado
cenário, determinado contexto, em algum momento da nossa caminhada. Então, isso dito, é importante vocês entenderem também que na empresa onde vocês vão trabalhar, e talvez alguns até estejam trabalhando, já a partir do início da sua graduação, ou vocês estando aí no terceiro semestre do seu curso de administração, serão meus colegas de ADM, tá certo? O que acontece na prática é que as empresas hoje, por uma pressão financeira de enxugar esses custos e aumentar o seu desempenho, essas empresas estão cortando aquele profissional de R$10.000 e contratando 10 profissionais de R$1.000 para ficar no lugar dele. E o grande problema é que nenhum desses 10 profissionais novos, entrantes na empresa, tem aquela curva de experiência daquele profissional de R$10.000. E acabam com insegurança, não só não aceitando os desafios, como também, muito especialmente, quando colocam a mão na massa para executar, não sabem o que estão fazendo. E aí essa empresa acaba virando um grande teatro corporativo, onde um finge que sabe mandar, outro finge que sabe obedecer e a empresa não sai do lugar. É justamente nesse contexto de necessidade de construção dos jovens profissionais que surge o elemento surpresa, né? A mentoria executiva, e eu desde 2015 já mentorei 192 profissionais entre empresários, filhos de empresários, os herdeiros ou sucessores como gestores principais, empreendedores de startup, gestores, líderes e profissionais liberais que, em algum momento da sua trajetória de carreira, se veem obrigados a assumir o seu próprio escritório, a sua própria clínica, como é o caso de médicos, dentistas e por aí vai. Então, é com esse público que eu tenho convivido mais de perto, entendendo nuances comportamentais aí dos bastidores e que até que impactam e trazem desdobramentos para a sua vida pessoal. Então, com base nisso, o tema que nós nos propusemos a falar com vocês hoje é sobre maturidade profissional. Eu peço que vocês olhem agora para essa foto por um instante. Nós não sabemos o que esse rapaz está fazendo no celular. Pode ser que ele esteja respondendo uma mensagem, combinando um crush, pode ser que ele esteja fazendo um stalking, perseguindo alguém por quem ele esteja apaixonado, pode ser que ele esteja fuzilando uma empresa, uma marca, com uma postura comportamental de hater, ou fazendo um net-ativismo ideológico. Nós não sabemos exatamente o que ele está fazendo. Agora, o que eu posso afirmar para vocês com quase absoluta certeza, 100% de certeza, é que ele não está atento ao que está acontecendo em volta dele. Ou ele está tão preocupado com algo que já passou, preocupado com o passado, excesso de passado chama-se depressão. Excesso de presente chama-se estresse. E excesso de futuro chama-se ansiedade. Pode ser que ele esteja pré-ocupado com algo lá na frente e deixando de aprender a conviver no hoje, no aqui, no agora, perdendo excepcionais oportunidades de aprendizado. E Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional, no último livro dele, intitulado Foco, ele fala em 3 tipos, ele chama foco de ciência da atenção. E o jovem hoje nas empresas, ele tem muita dificuldade de atenção, de se concentrar. Aposto que talvez alguns de vocês aí, desde o momento que eu comecei a falar, já olharam no celular, já foram verificar outras situações e sem a capacidade do mindfulness, de estar presente em plenitude, 100% do tempo, aqui nessa atividade que nós estamos executando agora. E isso vai acabar comprometendo a produtividade.
Então, é por isso que nós falamos em maturidade, porque maturidade é o que aprendemos com as consequências das nossas escolhas, mas eu também costumo dizer que maturidade é um profundo senso de propósito. Propósito é razão para existir. Por que eu existo? Por que eu vim a esse mundo? Quais são as minhas habilidades, as minhas habilidades inatas, as minhas tendências naturais, ou aquelas habilidades adquiridas, treinadas, lapidadas, para que eu manifeste isso ao longo da minha carreira. Então, quem não tem propósito, quem desconhece o seu propósito, não atingiu ainda um nível mínimo, minimorum, de maturidade. Especialmente em tempos de crise, pela qual nós estamos atravessando agora, estamos passando agora, queridos. A crise, anote que eu vou falar para você, a crise não é o Covid-19. A crise é civilizatória, porque há uma decadência dos nossos valores. E, professor Cleuton, como é que a gente constrói valores que isso forma a fundamentação do nosso caráter? Caráter é construído com duas metades da laranja, as duas metades da moeda. Uma delas advém de valores oriundos da moral. E, do outro lado, valores oriundos da ética. Agora, como que se constrói moral num indivíduo? A partir de princípios religiosos. E como se constrói a ética em um indivíduo? A partir de princípios filosóficos, porque princípio é onde tudo principia. Então, quando a gente fala em esse trabalho do processo de mentoria, de desenvolvimento da maturidade, nós, ao mesmo tempo, também queremos ressignificar os valores, que são a base, são o elemento estrutural basilar desse construto do caráter, a fim de que, na idade adulta, quando ele estiver inserido numa empresa, ele não tenha desvio de conduta, ele não tenha desvio de caráter, porque isso foi muito bem consolidado no momento anterior. Especialmente em ambientes de crise, como essa da saúde ou da economia, que vêm atrelados a uma grande crise civilizatória, é importante porque aquilo que não nos permite naufragar num momento de crise é justamente essa construção do caráter. É esse conjunto de valores que, quando eu entro em crise, eu vou lá, o meu cérebro, ele foge, ele corre para aquele padrão vibratório que já está sedimentado através de experiências anteriores. Vou dar um exemplo para vocês. Todos se lembram de uma experiência com o seu avô ou com sua avó, não é mesmo? Às vezes é capaz da gente até mesmo lembrar do cheiro da avó, uma palavra, o som da voz. Dizem até que os avós nunca morrem, apenas tornam-se invisíveis. E é verdade, porque a experiência de infância que nós tivemos com os nossos avós, quer boas ou quer ruins, elas estão consolidadas na estruturação dos nossos valores. A única maneira de você construir valores no ser humano, de acordo com a neurociência, é através da experiência. Então, eu espero que vocês, nessa noite, tenham uma experiência de ressignificação de valores a partir da nossa abordagem do tema proposto para a nossa palestra, nossa live, a nossa conference call de hoje. O que vocês estão vendo aqui, queridos, é um gráfico, é um infográfico profundamente didático para nós, porque, de um lado, ele traz esse eixo vertical da produtividade. Eu confesso para vocês que eu me formei aqui em São Paulo em 89, 1989, sem nem pensar em nascer ainda. Talvez os pais de vocês, alguns nem tivessem nascido ainda. E em 89, eu aprendi só esse esse eixo Y aqui, sobre produtividade. E há um autor que ele define assim produtividade. Anotem aí que isso vai cair na prova do Suzuki. Produtividade é a melhor relação entre volume produzido. Olha, atenção ao movimento da minha mão. Produtividade é a melhor relação
de paridade entre volume produzido e recursos consumidos. Então, o oikonomos, a economia, significa a ciência da escassez. Com minimamente recursos, qual é o máximo de desempenho, de esforço de atingimento que eu consigo alcançar nessa gestão de recursos, e recursos de diversas grandezas, recursos financeiros, recursos humanos, recursos ambientais, recursos tecnológicos, de infraestrutura, na cadeira que você está sentado, no computador, no meu que deu pau hoje à tarde, quase nem pude estar aqui com vocês hoje à noite, e recurso tempo, porque o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo não volta mais. E aquilo que você empurra com a barriga e deixa para fazer amanhã, talvez nunca mais, num novo cenário, numa nova arena competitiva, não seja mais possível você recuperar e resgatar esse tempo. Então, tempo é, sim, um recurso precioso para nós. Mas isso é que eu aprendi a visualizar, aqui, ó, de novo, aprendi a visualizar lá atrás na faculdade de administração, um olhar absolutamente linear. Um olhar linear e onde a caixinha 2 vem depois da 1, onde a caixinha 3 vem depois da 2. E nós acabamos saindo da faculdade com um olhar linear e caímos de paraquedas numa empresa onde a vida à nossa volta ela é sistêmica. A realidade que a gente vive, ela é não linear, de modo que é preciso também nós reaprendemos, ou aprendemos uma primeira vez da maneira correta, a também considerar esse eixo X, que é o eixo da positividade. Professor Cleuton, o que é positividade? É a qualidade da interação grupal. Exatamente o que as crianças hoje, viciadas na tela, existe um vício digital, a criança desliza o dedo na tela do celular, não é porque ela sabe ler e escrever e quer aproveitar um vídeo lá dentro, é porque ao deslizar o dedo, ela já acionou uma dose cavalar de dopamina que o cérebro recebe e ele entra em contato então com a consciência, mente, cérebro e consciência, e ele interpreta isso como um sentimento prazeroso. O que é o sentimento? A neurociência define assim sentimento. Sentimento é a experiência consciente das emoções. Emoções são produzidas pelo sistema límbico no cérebro, no local. Cérebro é local, mente é atividade quântica. E consciência é essa capacidade de discernir. Mente, capacidade de pensar. Cérebro, capacidade de processar. E consciência, capacidade de discernir. Então, o que acaba acontecendo é que é necessário nós ressignificarmos também essa compreensão dessa qualidade da interação grupal que crianças hoje vêm perdendo pela absoluta inépcia, incompetência, incapacidade de conviver. Hoje os jovens entram numa faculdade e aprendem a fazer, olha lá, eixo vertical, produtividade, mas não aprendem a conviver. E saem com esse gap dos bancos escolares e vão para um ambiente organizacional onde, mais do que nunca, é necessário aprender a conviver e ser produtivo com quem torce para um time diferente, com quem é de uma outra religião, com quem tem convicções de identidade de gênero diferente da sua, com quem pensa numa outra direção, com quem não é do mesmo partido ideológico, da mesma a crença, a convicção ideológica, e assim a nossa vida vai passando, e ao invés de nós aprendermos a entrelaçar, a costurar, a alinhavar, a amalgamar pontos em comum de afinidade, a gente vai cada vez mais se polarizando, se distanciando. O que é isso? Falta de maturidade. Então, a partir de agora, o meu convite a vocês, queridos, e até um desafio a partir de hoje, é que você aprenda a monitorar como administrador. O que é administrar? O que é gerenciar? É controlar um fluxo de informações. Administração, administrar, é controlar um fluxo de informações. Então, que você, a partir de hoje, já no terceiro ano, aprenda a monitorar vetor, não mais nem eixo Y,
não mais eixo X, e sim a resultante do cruzamento entre esses dois elementos, que é isso que vai dar o tom, o tempero, vai dar a capacidade de perpetuidade, de perenidade, de longevidade dos negócios. E isso, para ter esse olhar, especialmente em ambiência de crise, é necessário você criar um novo olhar, um novo modelo, uma nova mentalidade, um novo mindset, aprendendo que resultado é resultante. Então, vamos ver algumas resultantes na nossa vida aí, começando pela definição ou o diagnóstico da maturidade. É muito fácil para nós, mentores, e descobrir, identificar quem tem maturidade e quem não tem maturidade. Não tem nada a ver com cronológico, não é cronos, não é a idade da pessoa. Maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com o quanto de autonomia que um indivíduo manifesta, necessitando de baixo ou nenhum controle externo. Por exemplo, vamos imaginar que na sua casa você nunca gostou de acordar cedo para ir para a faculdade, ou sempre soube da sua mãe te chamar, ou você conhece alguém, você tem um irmão, namorado, namorada, enfim, você conhece alguém que não tem a capacidade de controlar o próprio horário, precisa de alguém externo ajudando. Isso é falta de maturidade, porque ele não tem a autonomia. O que é autonomia? A autonomia é essa capacidade que o ser humano desenvolve de andar com as próprias pernas, dando respostas para os desafios, os enfrentamentos, as dificuldades da sua própria vida. Aliás, a palavra responsabilidade significa exatamente isso. A habilidade de dar respostas para. Responsabilidade é a habilidade de dar respostas para. Então, quem não tem autonomia não manifesta maturidade. Então, é muito comum quem não tem autonomia precisar do controle externo, da mãe, por exemplo, porque ele sai do banho e larga a toalha molhada em cima da cama. O ser, esse indivíduo que julga ser adulto, mas não tem minimamente nenhum traço de maturidade, ele é incapaz de pegar a toalha molhada de cima da cama e pendurá-la na área de serviço. Ele é incapaz de arrumar a sua própria cama, manifestando autonomia. Ele é incapaz de pegar o prato, fazer o prato lá na cozinha ou em cima da mesa, depois de almoçar, tirar o prato de cima da mesa, levar na cozinha e lavar o prato da própria comida. Ele é incapaz de ajudar em casa, na organização, na limpeza, e ele não compreende no seu modelo mental, na sua perspectiva de mindset, que ele não é visitante, ele não é hóspede, ele não é convidado, ele é um morador da casa. E como morador, nós temos responsabilidades, inclusive, de dividir todas as tarefas. Então, quem necessita de muito controle externo não tem nenhuma ou baixíssima autonomia. Vou imaginar uma moça que ela está num relacionamento novo e o namorado convidou no sábado à noite passar na casa dela, buscar, eles vão sair para comer uma pizza ou tomar um lanche. Ele vai todo pimpão na moto dele ou no carro emprestado do pai, enfim, ou do irmão mais velho. Geralmente o jovem nessa idade, na grande realidade do Brasil, não tem dinheiro para comprar o próprio carro, mas ele aparece lá. Ela monta no carro ou na moto, aí ele para no farol. Aí vem um playboyzão, um ricaço da cidade, do bairro, da região, enfim, e para um carro tunado, todo mexido, motor turbo aspirado, e fica provocando ele, ó, vrum, vrum. E a namorada, amor, não cai nessa, amor, não aceita a provocação. E aí, quando abre o farol, o cara sai rasgando e o sujeito sem maturidade sai atrás. Ele aceita o convite para competir no racha. Aí a namorada fica assim, amor, cuidado com a velocidade. Amor, olha o buraco na pista. Amor, olha lá o radar eletrônico. Vão te multar. Amor, cuidado, o farol tá fechado lá na frente. Chega no final do dia, da noite, quando ele vem e deixa a namorada na casa dela, ela está em absoluto esgotamento emocional. Por quê? Porque ficou a noite inteira precisando controlar alguém que não tinha nenhuma autonomia.
que não tinha capacidade de fazer escolhas e arcar com as consequências andando com as próprias pernas. Vamos trazer isso agora para uma realidade do ambiente organizacional, falar do aspecto profissional. Falei do pessoal, agora falar no profissional. É impressionante como algumas pessoas na empresa têm a incapacidade de chegar no horário. Já reparou? Conhece gente assim? Que está sempre atrasado. Por quê? Porque ela precisa do controle externo, de uma multa, de uma notificação, de uma bronca, de um feedback negativo, porque ela espontaneamente não manifesta autonomia. Quer ver uma outra situação? O sujeito é incapaz de entregar o relatório que estava na mão dele naquele prazo estipulado, naquele prazo combinado. Ele precisa ficar constantemente sendo lembrado das entregas que ele faz. E para nós, professor, aí o Suzuki e eu, que já fomos gestores da empresa, nada pode ser mais esgotante, nada pode provocar maior esgotamento do que, além de fazer o nosso próprio trabalho, ficar lembrando pessoas na equipe que não têm nenhuma maturidade de qual é o papel delas, o dever delas, as entregas, as obrigações. Então, por exemplo, via de regra, o líder passa uma mensagem para o seu liderado, membro da equipe que não tem maturidade, ali no WhatsApp. Vocês acreditam que o sujeito é capaz de visualizar a mensagem e não dá resposta nenhuma? O chefe mandou mensagem para ele e o sujeito sem maturidade visualiza e finge que nada aconteceu, que não tem nada, que é normal, não tem nada de errado acontecendo. Por quê? Porque ele não tem autonomia, precisa de muito controle externo e não manifesta, portanto, maturidade. Então, seguindo aqui no nosso raciocínio, e qual que é o desdobramento e impacto disso no resultado do negócio? Já que a gente falou lá atrás que resultado é resultante. O grande problema, queridos, é que posição e poder, ou seja, sem que essa pessoa tenha maturidade, isso sobe para a cabeça. E quando sobe para a pessoa da pessoa, ensoberbece. Ela se sente empoderada e ela começa, então, a tratar os outros no ambiente de trabalho com maldade e com perversidade. Esse fenômeno comportamental foi identificado pelo psicólogo americano Philip Zimbardo, que chamou a esse fenômeno de efeito Lúcifer. E o efeito Lúcifer causado por profissionais sem maturidade vem adoecendo o ambiente organizacional. De modo que, mais do que nunca, especialmente em momentos de crise, é necessário nós desenvolvermos, acelerarmos, tracionarmos a maturidade profissional por conta da seguinte fotografia de sucesso. Olha aqui esse raio-x. Tem muita empresa que faz palestrinha motivacional, né? E eu sou absolutamente contra palestra motivacional para você melhorar clima organizacional, porque o verbo motivar-se é reflexivo. Eu me motivo. É endógeno, é de dentro de mim. Não é o estímulo externo que vai mudar o meu comportamento. E o que a gente tem verificado aqui? Ó, levanta o tapete. O que está debaixo do tapete aqui, ó, no subnível, no subliminar? Alguns elementos comportamentais num ambiente sem maturidade, que eu chamo de submundo corporativo. Falsidade, superficialidade, gente rasa, gente shallow and now. Gente rasa, não consegue fazer uma conversa, um diálogo, participar de uma reunião, sem que tenha mais do que 5 minutos de profundidade sobre qualquer assunto. Depois, disputas internas implacáveis. Outra, fogueira de vaidades. Outra, egos inflados. Tudo canelinha de cristal. Você não pode dizer nada numa reunião que a pessoa já se ofende e acha que é para ela. Você fala, queridão, não falei nada, não é contra você. É contra a sua colocação, sua abordagem, sua entrega. O problema, o que você fez, ó, tá uma bosta. Mas não é ofensa pessoal para a pessoa, é em relação ao que a pessoa faz. Mas nós, latinos, todos passionais, o que nós fazemos? Levamos para o lado
lado pessoal e nos sentimos ofendidos. O que é isso? Falta de maturidade, queridos. Depois, perversidade, maldade, já falei, então não vou chover no molhado. Deslealdade, falta de você ter um ombro, alguém ao seu lado nessa caminhada, em especial em momentos de crise. Uma brecha vingativa na primeira oportunidade, vai lá e dá uma bordoada e faz uma retaliação àquela pessoa que você acha que não foi muito com a sua cara. Ou um ódio velado. Sabe aquela cara de Mona Lisa? Sorrisinho assim, de canto de boca, por dentro, vou te matar, seu desgraçado, você que me aguarde. Ou a manipulação conveniente. É conveniente para mim gostar daquela pessoa, então eu atraio e aproximo aquela pessoa da minha vida pelo que ela possa ter para me oferecer e não por quem ela de fato é. Isso é uma distorção de mindset gigantesca, porque a gente deve gostar, prezar e valorizar as outras pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm ou podem proporcionar para nós. Então, essa manipulação conveniente é algo que a gente verifica num ambiente sem maturidade. Ou então, outro elemento é a ocultação de falhas. Nada pode ser mais devastador na vida de alguém do que tentar mostrar para os outros aquilo que de fato ela não é. Então, essa ocultação de falhas é outro elemento também que trabalha. Ele derrete todo. Pessoas que não sabem ouvir não, elas ficam profundamente incomodadas e com raiva de quem as desafiou numa opinião contrária. Se ela tem uma convicção e alguém do outro lado da sala levantou uma outra convicção que não é igual a dela, ela já entra na rede social, apaga, bloqueia, deleta aquela pessoa. Se duvidar, vai até na macumba para fazer uma macumba mortal, para amarrar a boca do sapo para essa outra pessoa. Então, é uma geração toda que é muito frágil, não sabendo ouvir um não como resposta. Outra, a geração dos imaturos para sempre. Outra notícia, multinacional coloca fim a programa de trainees por considerar candidatos o quê? Imaturos. E é um laboratório farmacêutico, olha, AkzoNobel. Outra, a adolescente é demitida pelo Twitter antes do primeiro dia de trabalho. Outra, a triste geração que virou escrava da própria carreira. Outra, bem formada, nova geração chega mal educada nas empresas, diz filósofo. Outra, uma geração à deriva, e eu faço aqui um comentário do rodapé, atualmente os jovens estão menos preparados para lidar com frustrações e dificuldades. Vou tirar minha câmerazinha aqui só um instante. Outra, olha só. Outra, aumento de transtornos mentais entre jovens preocupa a universidade. Imagine o que nós, professores, estamos passando em sala de aula com alunos que têm um transtorno. Na neurociência hoje, ele não é mais chamado de transtorno mental, e sim transtorno psicocerebral, porque não é a mente, a sua parte do espírito que adoece, propriamente dito, e sim o local da atividade, onde essa atividade da mente é processada, que é o cérebro. Então, o aumento de transtornos mentais ou psicocerebrais, esse é um novo nome nos protocolos da psiquiatria, transtorno psicocerebral entre jovens preocupa as universidades. Outra, a estranha geração dos adultos mimados. Outra, o esgotamento profundo, também chamado, reconhecido a partir do ano passado, 2019, pela Organização Mundial da Saúde, o burnout. Essa síndrome do esgotamento profundo, também chamado de esgotamento profissional. Outra, o caso da depressão. A depressão hoje é responsável pelo afastamento de profissionais e aposentadoria precoce, impactando negativamente nos negócios na ordem de 300 bilhões de dólares por ano.
em razão do baixo engajamento ou falta de felicidade ou motivação com o trabalho. E isso pode ser revertido ou fazendo uma intervenção precoce ou uma blindagem através de um processo de neuromentoring. E aí, assim, os alunos me perguntam, né, os mentorados, Cleuton, qual é, e eu ouço isso muito nos treinamentos, qual é a diferença, afinal de contas, qual é a diferença entre coaching e mentoria? Aí eu respondo, bom, depende da ênfase que se quer dar ao desenvolvimento humano. Então, coaching é técnica, mentoria é competência. Eu, para ser mentor, eu preciso obrigatoriamente ter atuado naquela área ou naquele nível hierárquico. Então, por exemplo, eu, Cleuton, se eu sou supervisor, eu posso fazer mentoria para outros supervisores. Se eu sou coordenador, para outros coordenadores. Se eu sou gerente, para outros gerentes. Se eu sou diretor, para outros diretores. Se eu sou presidente, para outros C-level aí dentro da empresa. Então, a mentoria ela tem essa característica. O que é o principal numa contratualização de um processo de coaching é o estabelecimento do objetivo. Via de regra, um coach ele roda ele aplica uma roda da vida e a partir disso, então, esse contratante, esse coach fala, é lá que eu quero chegar. Por exemplo, nossa, eu vou fazer um coaching com o Suzuki, fala assim, coaching, eu sou muito tímido, cara. O que eu faço para resolver isso? E o Suzuki tem a formação em coaching e fala, Cleuton, nós vamos treinar você usando tais e tais ferramentas. Muito bem, esse é o processo clássico, tradicional do coaching. Na mentoria, nós não usamos necessariamente nenhuma ferramenta pontual, mas é um processo muito de ouvir qual é a dor e procurar entender onde é que ficou estruturada uma causa raiz e que vem gerando um bug no sistema operacional desse indivíduo e demonstrar para ele que a vida não vai ser um mar de rosas. Eu estou rindo agora porque acabei de me lembrar de um caso de uma mentoria com um empresário de Florianópolis, que eu fiz no segundo semestre do ano passado, e ela me relatava, tem um apartamento belíssimo, beira-mar, e ela relatava que a empresa do marido tinha falido e ela quebrou a empresa dela também, por isso que ela estava fazendo essa mentoria nesse momento. E os filhos, ela foi obrigada a mudar de escola e só tinha um SUV na garagem, 4 vagas para carro, e ela estava falando, Cleuton, eu imaginei, honestamente, imaginei que essa altura da minha vida eu já conseguiria estar muito além e adiantada de onde eu consegui chegar. E ela começa a me descrever uma situação ideal que não corresponde à realidade de nenhum de nós. Eu deixei ela falar bastante. Ao final, eu disse assim para ela, Vivi, o que você está me contando aqui é um mundo patrocinado pela Mary Kay, um mundo cor-de-rosa. Você está me contando aqui é um mundo de um conto de fadas, da Cinderela. Agora, bem-vinda à realidade. Porque na sua realidade, você que é aluno aí agora, do terceiro ano, terceiranista, você que é aluno, eu quero te contar uma coisa nessa noite. Vai doer. Cleuton, por quê? Porque a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. Mas vai doer. Vai doer por quê, professor? Porque crescer dói. E quando você tiver chegado lá na frente, você olha para trás e fala, yes! Puxa vida, como valeu aquela dor, porque inclusive ela ajudou a fortalecer o meu caráter. Então, para vocês entenderem aí a diferença entre o coaching e a mentoria. E só pode ser mentor quem já passou por aquela área profissional ou aquele nível hierárquico. Eu me lembro que eu fui fazer uma formação, início do ano passado, de novos mentores na minha metodologia, aí em Belém, Suzuki. E nessa ocasião, uma das participantes falou assim, Cleuton, eu já fui presidente de tal órgão, trabalho hoje no gabinete do prefeito, fiz isso, aquilo outro, e tem um empresário amigo meu que me pediu, ele ficou sabendo que eu ia fazer essa formação com você, e pediu para eu fazer mentoria dele. Eu posso fazer?
Eu respondi assim para ela, não. E ela tomou um susto, Suzuki. E ela falou, mas por que eu não posso fazer? Eu falei, porque você nunca empreendeu. Você nunca arriscou seu na reta. Você nunca sentou numa câmara de mediação com os teus ex-empregados para não tomar pau de uma reclamatória trabalhista, por exemplo. Você não deixou de pôr o teu na mesa para pagar o salário em dia dos seus funcionários. E fui dando para ela uma série de exemplos que marcam a nossa trajetória empresarial como empreendedores e só pode fazer mentoria para empresários que já sofreu essas dores, já sentiu na pele o caldeirão de óleo de dendê queimando e você sendo frito e cozido lá dentro. Aí sim tem autoridade de vida para poder fazer esse trabalho de mentoria. Então, por onde que a gente começa? Olha, a gente deveria começar desde criança esse processo de desenvolvimento de maturidade. Para quem já é pai aí dos alunos ou mãe, ou para quem pretende ser, eu recomendo que vocês consultem lá a tabela Montessori. A tabela Montessori de psicopedagogos foi preparada para a gente saiba em cada fase, cada idade dos nossos filhos, que tipo de tarefas domésticas eles podem assumir e ter responsabilidade de nos ajudar em casa. Por que isso é importante? Você está construindo um modelo mental para que quando esse indivíduo, quando ele cresce, ele sai da faculdade e ele entra num ambiente de trabalho, lá na empresa, que ele saiba que ali ele não é visitante. Ali ele é um membro do time. E time é colocado no campo para ganhar campeonato. Time não tem uma caixinha. Se você sofre um contra-ataque, e eu já vi isso acontecer, de atacante voltar para a defesa e cabecear a bola tirando da linha do gol porque o goleiro já estava no chão. Eu já vi isso acontecer. Então, quando você tem maturidade no time, não tem aquela coisa, isso não é para mim, eu não sou pago para fazer isso, não é minha função, não é minha tarefa. Cara, é time! Nós estamos num ambiente de guerra, recursos são escassos no ambiente de guerra. Então, quando você ensina a criança no caminho que ela deve seguir, nem quando ela for velha se desviará dele. Esse caminho é o caminho da maturidade. E começa por onde, Cleuton? Começa pelos professores na escola ou o gestor. Aqui você vai aprender hoje a diferença de gestor e líder. Tem muita gente falando, ensinando besteira para vocês dentro da faculdade. E você sai de lá sem saber a diferenciação de funções, de papéis do gerente, do gestor e do líder. Então você vai aprender isso hoje aqui comigo. Olha, gestor instrui. Chega de manhã cedo na segunda-feira, reúne a equipe, fala, fulano, você fez isso? Cadê o relatório? Vamos ver os números, cadê o resultado? Beltrano, faz aquilo, olha, entra lá, liga para o cliente, é prioridade máxima, é abrir um backlog, atendimento é hoje ainda. Então, gestor instrui, líder treina. O que líder treina? O desenvolvimento de competências, notadamente as competências técnicas, comportamentais, estratégicas e transversais. Aí, quando esse indivíduo ele assume para ele mesmo, ele reconhece, celebra o reconhecimento de que ele falhou, Cleuton, ó, falhei, cara, e não sei por onde mais tocar a minha vida daqui para frente. Opa, queridão, então bem-vindo, você está no momento certo de nós fazermos aí o seu processo de mentoria. A mentoria vai empoderar essa governança do talento. É meu talento, é a minha vida, é a minha carreira, e mesmo que a empresa não me apoie nos cursos, etc., eu vou avançar. Mesmo que me atirem pedra, eu vou avançar. Mesmo que não me aceitem, eu vou avançar. Mesmo que eu cause inveja, eu vou avançar. Por quê? Porque eu determinei isso para mim, no meu protagonismo, porque eu sou líder de mim mesmo. E na sua caminhada você vai identificar pessoas que gostam de você. Inclusive, hoje recebi uma mensagem muito querida do Suzuki falando, Cleuton, você é carismático, você é envolvente. No momento que eu estava precisando, o moral da tropa estava baixo e aquilo foi bom ouvir do Suzuki daquela forma. Mas o meu entusiasmo, eu não sou desentusiasmado por situações da vida, porque eu coloquei meu foco, minha convicção, a minha certeza e eu caminho naquela direção. E eu sei, eu, Cleuton, sei, você também
pode aprender isso na mais tenra idade. E que bom que você é só terceiranista. Que quem gosta de você, gosta de você por quem você é. Cleto, só uma observação. Pois Na não. verdade, eles são alunos do terceiro semestre. Do terceiro semestre. Então, Nosso 1 ano e regime é meio, né? semestral, é 1 ano e Ok. meio. 1 ano e meio, ok. Então, do primeiro ano, aí caminhando já para o segundo ano, obrigado, Suzuki. Então, vocês já podem construir esse modelo mental de que quem gosta ou vai gostar de você aqui para frente, vai gostar por quem você é, não o que você tem. Carro, casa, lugar bacana, status. Não, é por quem você é. E quem não gosta de você, pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões. Então, não tente imitar outro, não tente ser igual a alguém outro, tente ser você, porque você nasceu para ser você. É aí que reside a sua potência de realização com as suas mãos, e é isso que a gente trabalha no processo de mentoria. E como é que a gente começa? Há 2 grandes elementos aqui para análise e compreensão nossa nesse momento da palestra. Primeiro, tem aquele profissional novato. Ele é o famoso BV. Já ouviu? Vocês usam esse termo aí? Boca virgem? Já ouviram esse termo aí? Ele é o famoso BV, o famoso BVzão. Porque ele tem o experimento do primeiro beijo, por exemplo, mas ele não tem a experiência do profissional veterano de ser experimentado numa série de áreas, numa série de competências. E tudo que esse jovem novato, que ele é muito nutrido, quer, tudo que ele deseja, tudo que ele aspira e fica ansioso, é para ter uma promoção. Ele quer chegar logo a um cargo maior, de gerente, ganhar mais, ser promovido, quer status, quer aparecer bem nas redes sociais, ele quer estar por cima da carne seca. Mas ele não tem relevância ainda. Ele não tem essa visibilidade que só vem com a construção de uma carreira dando o seu melhor. Então, ao dar o seu melhor, você consegue fazer essa construção tornando-se cada vez mais relevante pelo seu próprio esforço. Isso chama-se esforçocracia. Isso chama-se pensocracia. Quem pensa, quem processa, obedece. Quem pensa, manda. Quem processa, obedece. É essa a ordem. Então, para que a gente possa fazer a construção via esforçocracia dessa caminhada, eu elenquei aqui e mapeei para vocês, queridos, nessa noite, 5 dimensões. A maturidade é um guarda-chuva de 5 hastes. Então, vou apresentar agora para vocês cada uma dessas hastes que constituem, que compõem esse molho especial, esse tempero especial da maturidade com a qual, atravessando, né? Através da qual você vai construir aí a governança do seu talento, você vai construir essa relevância, ou seja, visibilidade, foco, luz em você para você ser notado no meio da multidão. Primeira delas, olha, ou antes de falar da primeira... Cleuton, Pois desculpa interromper um pouquinho, é que nós estamos com o tempo um pouco avançados, então eu vou pedir para você falar de uma forma mais sintetizada, para a gente fechar esse joia, ciclo. tá bom. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Quantos minutos, só para eu conseguir me cronometrar aqui, quantos minutos nós temos mais ou menos, o Suzuki? Uns 8 minutos, mais ou menos. Legal, consigo falar em 8 minutos. Vamos lá, então. Consigo falar, vamos lá, então. Primeira dimensão é a qualificação. A principal evidência comportamental da qualificação é essa garra, é essa postura, é a determinação, e não é diploma pendurado na parede. Engana-se quem pensa que estará qualificado ao fazer mais um curso, com que eu encaro os desafios na minha carreira sem ter vergonha ou medo de falhar. Isso é qualificação. Está qualificado aquele profissional que com garra, faca nos dentes, sangue nos olhos, ele se lança para aquele desafio com determinação. Segunda dimensão da maturidade é a autorresponsabilidade, cuja principal evidência comportamental é a autonomia.
Você nasceu para o autogoverno, para sentar na cadeira de presidente executivo da Tamara S.A., do Herberson S.A., do Wilson S.A., do Gilberto S.A. e assim por diante. Terceira dimensão da maturidade é a performance. Performar é dar forma por inteiro, é trazer para um nível de excelência dando o seu melhor. Não importa em qual situação, não faço mais ou menos aquela coisa da cultura da lei do Gerson, só por fazer, não. Se esforce para entregar o seu máximo, dando o seu melhor, enquanto não é possível fazer melhor ainda. Isso é performance. E na performance é importante você identificar aí o seu propósito. Algum outro momento nós vamos fazer uma live, Suzuki, eu quero falar exclusivamente sobre propósito, tá bom? Fica aí, então, o comprometimento dessa nossa próxima agenda. Ok, fechado. Quarta, obrigado, querido. Quarta dimensão da maturidade é o interesse, cuja principal evidência comportamental é o comprometimento. Alguém já viu uma mulher mais ou menos grávida? Não existe, né? Não existe mulher mais ou menos grávida. Ou ela está, ou ela não está. Não pode ficar em cima do muro. Na empresa, não basta você vestir a camisa. Tem muita gente que fala em vestir a camisa. É necessário suar a camisa que se veste com alto nível de comprometimento. É tudo ou nada. Numa guerra, numa crise, há um comprometimento irreversível desses recursos. Depois, por último, fechando com vocês aqui as 5 dimensões, falando do legado. O que é o legado, hein? Principal evidência comportamental é essa vontade de ajudar o outro a também crescer. É esse envolvimento ativo no desenvolvimento também da maturidade de outros, quer em casa, quer no trabalho. Então, aquele profissional, que ele pode ser considerado um talento potencial, um high potential, vai ganhar mais, vai ser mais reconhecido em sua carreira, tende a ter sucesso mais do que aquele cara que é meia boca, é o profissional que ele consegue manifestar em maior ou menor grau, mas ele sinaliza resultados nessas 5 dimensões da maturidade. 1, qualificação, autorresponsabilidade, performance, interesse e, por último, legado. Falando isso, para encerrar com vocês, quero que vocês olhem aí para esse cidadão, para o olho dele. Olha esse cara, sua história é um dos exemplos mais dramáticos de um indivíduo que luta para libertar a riqueza do potencial, potência de realização, potencial aprisionado dentro de si. Perdeu seu emprego aos 23 anos, eleito para a magistratura aos 24, aos 25 anos ficou viúvo, sua mulher morreu. Aos 27 teve um burnout, esgotamento profundo. Aos 29 foi derrotado em disputa para a presidência da Câmara Legislativa. Aos 34 derrotado para disputa da nomeação para o Congresso. Aos 37 eleito para o Congresso. Aos 40 rejeitado para a posição de representante distrital. Aos 45 derrotado para o Senado. Aos 46 derrotado de novo para a disputa à nomeação de vice-presidente dos Estados Unidos. Aos 49 derrotado novamente para o Senado. E finalmente, só aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln se torna o maior presidente da história dos Estados Unidos da América. E se um dia você for, se você já foi, e certamente vai ter aí a oportunidade na sua carreira de ir passar férias nos Estados Unidos, quando você visitar Washington, lá tem o Lincoln Memorial, onde está escrito assim, olha, neste memorial, assim como nos corações das pessoas por quem ele salvou a união dos Estados Federados Americanos, permanece a memória de Abraham Lincoln entesourada para sempre. Conclusão, queridos, mentoria significa maturidade. Não é sobre quantas vezes você já deu errado, é sobre o quanto você pode dar certo uma vez. Com isso, eu me despeço, eu agradeço, desejo sucesso a todos vocês, que Deus abençoe. Vou abrir aqui agora a tela, então, vamos lá. Ok. Vou parar aqui de compartilhar. Vocês estão vendo minha tela ainda? Eu já parou de compartilhar? Stop, share. Ainda está, ok. Aê! Show de bola. Maravilha! Queridos, maravilha. Ô Marcião, ô queridão, ó, para você, viu? Para você. Valeu, Bruna, valeu.
Valeu, Tamara. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Antônio. Obrigada, valeu, professor. Valeu. Foi excelente. Maravilhosa a explicação, sua aula. Muito obrigado. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vai lá, Suzuki, é com você. Então, queremos agradecer ao Cleiton. Vocês gostaram da palestra dele? Sim, eu vou pedir muito. para Maravilhosa. Eu vou pedir para vocês escreverem lá no grupo, depois eu vou repassar para o Cleiton. Tá? Isso, se tiver uma perguntinha, a gente tá meio aí sem tempo, mas se tiver alguma perguntinha, encaminha para o Suzuki que eu gravo um áudio respondendo e ele encaminha para vocês, tá bom? Ok. Então, pessoal, parabéns pelo interesse de vocês, né, Cleiton? O fato de vocês terem ficado até o fim, então demonstrou o interesse, o comprometimento de vocês. Sim. E eu diria até maturidade, né? De você estar aqui na videoconferência demonstra a maturidade, comprometimento, responsabilidade dos alunos. Então eu só tenho que parabenizar a todos vocês, ok? E Cleiton, poxa, de coração, muito obrigado, show de bola. Eu tenho certeza que você plantou aí sementes do conhecimento. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E que vão crescer e frutificar no coração dos nossos alunos, ok? Então, maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Show de bola, valeu. Maravilha. Tá? Muito Beijo obrigado. nos corações de vocês, tá? Valeu. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.